Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 21 de julho, quinta-feira, da 16ª semana do Tempo Comum. Este é o Palavra de Vida e Salvação. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus corações, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvides, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse evangelho de hoje, o Senhor nos explica o porquê dele falar em parábolas com o seu povo, né? Aos discípulos, né? Aos apóstolos, aqueles que viviam junto de Jesus em missão, Jesus fala que o Pai, né, que Deus deu a eles a graça do entendimento. Mas ao povo, que muitas vezes eram duros de coração, eles não têm essa graça do entendimento. Então, por isso que Deus revela a essas pessoas o anúncio, né, de Deus através de parábolas. Mas isso nos leva a refletir que muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus, não porque ela não é anunciada, mas porque nosso coração muitas vezes é um coração duro, um coração que não se abre à palavra de Deus. Então a palavra pode ser anunciada do jeito que for, através de parábolas, com parábola, sem parábola, que se nós não estivermos abertos à mensagem de Deus, não estivermos abertos à mensagem de Jesus, não vai adiantar nada para nós. É igual eles falam, entra por aqui, sai por aqui, né? Então, muitas vezes, Jesus ele se volta ao povo. A gente pode perceber que as parábolas eram histórias que traziam uma mensagem, né? Traziam a mensagem de Deus, mas com uma linguagem que as pessoas entendiam, né? Traziam
para o cotidiano das pessoas a mensagem de Deus. E essa é a missão da igreja. Falar de uma forma que as pessoas entendam, né? Lógico, o estudo, o aprofundamento é de extrema importância. Mas a mensagem transmitida tem que ser de uma forma que as pessoas entendam. Essa é a nossa missão. Se a gente estiver falando para um tipo de pessoa, devemos fazer com que ela entenda. Se estivermos falando para um outro tipo, né, que a outra pessoa também entenda. Um exemplo. Às vezes a homilia na missa, né, o padre vai fazer de forma que a assembleia toda, né, composta por uma pluralidade, né, uma gigante forma aí de pessoas, né, com que todo mundo possa entender. Agora vamos supor um congresso de sacerdotes. Ali podem ser usadas, né, palavras mais difíceis, porque ali eles estão aptos a entender aquilo, né? São filósofos, teólogos. Mas em todas essas formas de falar, tem que reinar a palavra de Jesus, né? Tanto em parábolas, quanto em formas mais aprofundadas do anúncio, em todas elas, Jesus tem que reinar, né? Então, que nós possamos, através da graça do Espírito Santo, anunciar Jesus de uma forma simples, de uma forma com que as pessoas possam entender. E que ao compreenderem, busquem cada vez mais se aprofundar, né? A gente também não pode ficar só no rasinho. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas não busca se aprofundar naquilo. Não busca entender a mais. Não nos desperta, muitas vezes, a curiosidade em entender. Então, que ao ouvir a palavra do Senhor, buscar colocá-la em prática e se aprofundar. E se lançar nesse mar aberto, né? Que é a graça, que é a misericórdia, que é a palavra, que é o anúncio que o próprio Senhor nos faz. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo nos dê essa graça de compreender a palavra do Senhor, porque Ele nos fala: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Deus nos dá uma graça muito grande de ouvir a Jesus Cristo e poder acolher em nosso coração, em nossa vida, a sua mensagem de amor, a sua mensagem de vida, a sua mensagem de paz. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.